Olá, boa noite, bem-vindos ao Momento Bancário em Debate. Eu sou a Juvândia Moreira, presidenta do sindicato, e hoje nós vamos falar sobre as demissões no Santander. Essa semana nós fomos pegos de surpresa com a avalanche de demissão no Banco Santander. Começamos a segunda-feira e os bancários ligando para o sindicato, falando das demissões, e o mesmo acontecendo no Brasil inteiro. E os sindicatos conversando com a gente, falando, né, do problema das demissões. E a partir daí o sindicato iniciou uma série de ações e hoje nós tivemos uma audiência no Tribunal Regional do Trabalho, uma ação coletiva que o sindicato ajuizou e tivemos um bom resultado. Nós vamos conversar um pouco sobre o resultado dessa ação, sobre as ações que o sindicato fez durante toda essa semana, as informações que o banco deu hoje no tribunal, a falta de informação, né, do banco com os trabalhadores, com o sindicato. E a gente está aqui para conversar sobre o assunto com a Rita Beruloffa, que é secretária de Finanças do sindicato, também funcionária do Banco Santander. Boa noite, Rita. Boa noite, Ju. E também com a Maria Rosani, que é diretora executiva do sindicato e também funcionária do Santander. Boa noite, Rosani. Boa noite, Giovana. A Rosani é coordenadora da Comissão dos Empregados do Santander, que é uma comissão nacional, né, ligada à Contraf, CUT, e a Rita coordena as negociações do Santander. Muito bem. Então, essa semana foi uma semana difícil, né, Rita? Fala um pouco sobre isso. A gente teve informação que o banco faria entre 3.000 a 5.000 demissões no Brasil essa semana. É isso aí, Ju. Chegaram as informações vindas de companheiros nossos do banco, né? Com os dados dessas demissões. E nos surpreendeu, porque no dia 22 de novembro, nós tivemos uma reunião com o banco do Comitê de Relações Trabalhistas, que é um fórum de negociação previsto no nosso acordo coletivo. E uma das pautas desta reunião era o emprego. E nós fomos surpreendidos que, ao mesmo tempo que negociávamos isso com o banco estava demitindo 40 trabalhadores da Torre. E em nenhum momento o banco mencionou essas demissões ou outras que ocorreriam na semana seguinte. E é uma questão importante. Hoje a desembargadora, na audiência, falou muito sobre isso, né? O princípio da transparência e da motivação, que é o que a gente diz. O banco não agiu com transparência e o banco nunca provou por que motivo que ele está fazendo todas essas demissões. Porque, não é mesmo, Rosani? Você pode falar um pouco também. Os dados que a gente tem do balanço do banco são dados excelentes, né? O lucro do banco nos 9 meses com lucro líquido, né? Todos os indicadores que a gente vê do banco realmente são bons indicadores, não é mesmo? Verdade, Juvândia. O banco só nesses primeiros 9 meses apresentou um lucro de 4,7 bi. E nós constatamos também que o total das despesas que a folha de pagamento do Santander representa nas suas despesas totais é de 9%. Então, o que não justifica ele querer reduzir as despesas cortando os funcionários. Claro. Ô, Rita, o que o banco justificou, o que o banco falou sobre as demissões quando foi questionado, quando você questionou o banco? Então, primeiro também é importante deixar bastante claro que o quanto representa o lucro do Brasil no Grupo Mundial. Então, só a unidade do Brasil, ela representa 26% do lucro mundial. É maior que o lucro da Espanha, maior né? do que qualquer unidade do banco. Então, o Santander está presente em mais de 150 países e somente o Brasil tem 26% do lucro. Então, a unidade mais lucrativa do banco é aqui. Então, só para que fique bem claro para todos que nos ouvem, que nos assistem, que em termos financeiros não há nada que justifique nenhuma demissão do Santander. Principalmente se considerarmos que nas agências do Santander há uma falta brutal de trabalhadores. Sim, né? isso é uma reclamação. Então, na verdade, o banco tem que gerar disso. emprego, ampliar o número de trabalhadores e não demitir. Mas, respondendo a tua pergunta, quando nós questionamos o banco sobre as demissões, surpreendente o que o banco disse. Primeiro, que os negociadores do banco, que são relações sindicais, alegaram que não sabiam, né? E nos surpreende como é que pode relações e hoje, sindicais... na audiência, eles também tentaram dizer que não sabiam o número de demissões. Então, eles tentam sempre escamotear, esconder os dados. E um dos princípios de uma negociação
é a boa-fé e a transparência, né? Com Então, certeza. isso mostra o comportamento do banco de desrespeito com uma mesa de negociação. E nós, os sindicatos, sempre dissemos que nós pertencemos a uma escola de dirigentes sindicais, negociadores. Nós priorizamos a mesa de negociação para a solução de conflito. Então, o mínimo que esperávamos do banco era boa-fé e transparência e que conversasse com os sindicatos o pensamento deles, a vontade de demitir, porque seguramente, num processo negocial, nós conseguiríamos encontrar alternativas às demissões, né? Com certeza. Mas o que, em resumo, o que o banco alegava é que não sabia e depois, no outro dia, alegava que sabia da estruturação, mas não sabia do tamanho da estruturação, ou seja, também comprova que, mesmo sabendo que tinha uma estruturação, deixou de comunicar isso aos trabalhadores, ao sindicato. Rosani, essa semana o que o sindicato fez? Fala um pouco das atividades. Então, nós fizemos atividades nas agências, com paralisações nas agências aqui no Centro Velho de São Paulo, também no corredor principal ali na Paulista. E paralisamos também no dia de ontem uma concentração importante do Santander, que é o Casa 3. E hoje voltamos para a Paulista, onde fizemos paralisações e também colocamos faixas nos semáforos, entregamos um manifesto para comunicar à população o que estava acontecendo e tivemos uma boa recepção dos trabalhadores, que estão todos muito apreensivos porque não sabem quem é a próxima vítima dessa situação que foi implementada no Santander desde segunda-feira. Então, e aí a gente teve um resultado, assim, a gente ajuizou a ação e na audiência hoje a desembargadora acatou o nosso pedido de liminar, suspendendo as demissões. Então, quem foi demitido, que não homologou ainda, está suspensa essa demissão. Amanhã nós teríamos 98 pessoas para homologar aqui no sindicato. É importante que essas pessoas venham ao sindicato, porque nós precisamos da documentação, mas vocês não vão homologar porque está suspensa essa demissão. Isso é uma coisa que a gente precisa informar direitinho aqui, né, no programa. Quem está nos assistindo precisa avisar para as pessoas que foram demitidas que elas têm que entrar em contato com o sindicato, trazer a documentação. O banco, depois de muita pressão na audiência, ele informou que em São Paulo demitiu 405 trabalhadores. Essas demissões estão suspensas, né, Rita? E as pessoas, é bom dar agora o informe, o que precisa fazer o bancário? O que a gente faz? O pessoal da Ativa também, como é que faz para ajudar? Então, primeiro que nós temos que fazer uma rede entre nós trabalhadores, sejamos demitidos ou os da Ativa, para entrar em contato com os companheiros que sabemos que foram demitidos, para que tragam ao sindicato essa carta de demissão, né? Então, nós, o sindicato, precisamos levantar todos os demitidos para confrontar com as informações que o banco nos trará. E também pedimos aos trabalhadores, porque já descobrimos nesses dias que aconteceram demissões irregulares, sejam de trabalhadores com estabilidade pré-aposentadoria, estabilidade por motivos de saúde, ou mesmo de trabalhadores doentes. Então, que esses trabalhadores juntem documentação para comprovar esta condição deles de ilegalidade de uma demissão. Tragam esses documentos no sindicato, ajudem a contatar os companheiros para que todos venham ao sindicato o mais rápido possível, porque nós teremos que confrontar os dados do banco. E a única forma de a gente ter essas informações é através de nós, trabalhadores. Então, eu faço um pedido a todos os companheiros que nos ouvem, que ajudem a ligar, entrar pelo Facebook, enfim, todas as mídias sociais, contatar esses trabalhadores demitidos, pedindo que venham ao sindicato o mais rápido possível, trazendo a cartinha de demissão e documentos que possam comprovar essa situação de ilegalidade da demissão. Chegou aqui para a gente algumas perguntas, né? Inclusive, tem gente demitido que está mandando e-mail para a gente pedindo orientação. Acho que uma delas você já acabou respondendo, mas eu vou ler e vocês, ao final, respondem todas, né? Aí fala, boa noite, meu nome é Karine, e eu fui uma das vítimas da demissão em massa do Santander. E olhando o site do sindicato hoje, vi que houve um liminar que suspende as demissões, que de acordo com a juíza, todas as demissões que ainda não foram homologadas estão suspensas. Gostaria de maiores informações sobre essa nota. O que devemos fazer? Qual o próximo passo que nós, demitidos, temos que dar? A Rita falou aqui, um deles é vir ao sindicato, trazer as informações. Amanhã mesmo você já precisa vir ao sindicato, trazer aquela sua carta de demissão, porque nós vamos pegar aquela listagem que o banco vai
entregar no processo no dia de amanhã para a gente conferir se está faltando alguém, se está correto. E nós sabemos também que o banco tinha um planejamento, né, Rita, para demitir amanhã mais um conjunto de trabalhadores. Uma grande vitória Sim. nossa nesse caso é que essas demissões também estão suspensas, ele não pode fazer mais. Então, deixa eu ler as outras, aí vocês comentam. Uma pessoa que é reabilitada com redução da capacidade funcional por doença ocupacional, que retornou da licença há mais de 4 anos e hoje faz parte da cota dos portadores de deficiência, pode ser demitida pelo banco sem nenhuma restrição? Aí outra fala o seguinte: fui desligado do Banco Santander em outubro, né? Gostaria de saber se posso entrar com pedido de reintegração com as pessoas que foram desligadas esta semana. As dispensas promovidas nessa semana pelo Santander, já uma outra pessoa falando, envolvem muitos funcionários que estão em período de estabilidade pré-aposentadoria. É verdade. E não informaram o banco sobre tal situação. É possível que esses casos sejam tratados de forma diferenciada, propondo a adoção de pijama, garantindo assim o direito de aposentadoria e utilização do convênio médico pelo artigo 31 da Lei 9.656, Plano de Saúde? Afinal, com o lucro obtido nos últimos anos, dá para ser mais humano com seus funcionários que se dedicaram por décadas ao banco e agora são desprezados no momento mais delicado de suas vidas? Grato, Edmilson. Queria que vocês comentassem e respondessem aqui essas perguntas. Edmilson, nunca poderíamos dizer que o sistema capitalista ele está preocupado com justiça, com humanidade, com compaixão. Isso não existe no sistema capitalista. A única coisa que visa o capitalismo é o lucro. E para a obtenção do lucro, ele vai tirando todos os obstáculos que se interpuserem em seu caminho. Em relação às perguntas, a trabalhadora que foi demitida em outubro, infelizmente, colega, não sei se mulher ou homem, você não entra nesse rol de demitidos que estão sendo tratados agora. A juíza deixou muito claro que se refere às demissões ocorridas em dezembro, ou seja, praticamente nessa semana. Então, infelizmente, o teu caso está fora. Mas você pode procurar o sindicato e buscar orientação jurídica. E, se for o caso, entrar com uma ação jurídica para uma reintegração. Quanto tempo de banco ele tinha, se ele estava próximo de aposentar, até para ver se tem uma possibilidade, se tinha algum problema de saúde, né? Exato. Então, é importante buscar o sindicato para ter informação. Quanto aos demais trabalhadores que foram demitidos, quem está há mais de 4 anos trabalhando, teve CAT no passado, infelizmente a legislação garante estabilidade a esse trabalhador afastado por doença ocupacional, uma estabilidade de 1 ano quando do retorno ao trabalho. Então, no seu caso em especial, você não tem mais esta Mas estabilidade. Mas nesse caso é bom, como ele não deu tantos detalhes, é bom que a pessoa não deu o prazo que ele retornou, ela, né, ou ele, é importante você procurar o sindicato. Aqui a gente vai analisar seu caso e dar orientação já a partir de mais informação. Está faltando informação, acho que nesse caso, que ele não está dizendo quando foi que ele retornou ao banco. Ah, né? Correto. Então, é como disse a Giovânia, todo trabalhador demitido, qualquer dúvida que o trabalhador tenha, só tem um local onde ele vai obter uma informação segura, precisa, que é o sindicato. Nos procure para que a gente possa orientá-lo. E em relação aos trabalhadores demitidos esse mês... O caso da Karina está que é o caso da nesse Karina, mês. eu lhe peço, Karina, que traga ao sindicato o mais rápido possível a tua carta de demissão e que levantem os documentos que você tenha de problema de saúde ou estabilidade pré-aposentadoria ou coisa que o valha. Mesmo que não tenha, sua demissão está suspensa. Exato. Está suspensa até terça-feira, pelo menos. Né? Depois continuaremos essa nossa luta. Exatamente. Na terça-feira, nós temos uma nova audiência de conciliação. A juíza a desembargadora pode manter a liminar, e aí ela está remetendo tanto o banco quanto o sindicato a um grupo de negociação coletiva lá do tribunal para discutir as demissões. Aí o banco vai ter que apresentar motivação, ele não pode demitir, a não ser que ele prove que a área está excedendo, mas a Rita falou, as agências estão faltando funcionário, isso é uma realidade geral, né? Não tem excesso de funcionário, tem sobra, tem sobra de trabalho, né? E falta de funcionário. Portanto, e a gente também pede para vocês divulgarem, falarem para os colegas que foram demitidos, que vocês sabem, ou quem está no banco mesmo, para ver se conhece alguém que foi demitido, eles têm que procurar o sindicato imediatamente, amanhã, porque nós temos um prazo até segunda-feira para apresentar a nossa contestação e a gente precisa ter segurança
que esse número que o banco apresentou lá dos 400 é realmente o número de demissões que ele efetivou essa semana aqui em São Paulo, porque a gente sabe que no Brasil, com certeza, já quase chega ou passou dos 2.000, né? Exato. Bom, eu queria abrir a palavra aí, ver se vocês têm alguma coisa mais a registrar, que a gente está chegando aqui ao final do nosso bloco. Então, tinha um questionamento também sobre a pessoa PCD, né, pessoa com deficiência, se ela poderia ser demitida. Infelizmente, o banco pode demitir desde que ele continue cumprindo a cota, que é exigida, que é de 5% da sua folha. E o banco sempre diz para a gente sempre cobra esse número, ele fala que ele trabalha com um número sempre acima da cota. Então, o movimento que ele faça, ele se mantém na cota e então ele permite a ele fazer essa demissão. Certo. Rita? Eu não sei se nós vamos ter um segundo bloco, eu deixo para depois, faço comentário agora. Primeiro bloco. Uma coisa que é importante ressaltar, que a juíza disse, algo que nós sempre dizemos, que é a situação dos trabalhadores, principalmente na Espanha e no Brasil, né? Sim, a Espanha verdade. existe uma proteção legal, a legislação da Espanha protege os trabalhadores de demissão, mas ela disse, independente do Brasil não ser signatário da Convenção 158, que impede demissões imotivadas, não é correta a demissão que fere a dignidade do trabalhador, que fere o papel social do trabalho. Então, mesmo nós não sendo signatário da Convenção 158, os trabalhadores precisam ser protegidos. E ela também deixou muito claro que os trabalhadores brasileiros não podem ser tratados como cidadão, como trabalhadores de segunda categoria, que é algo que nós sempre dizemos ao banco, nós exigimos um tratamento igualitário, porque nós somos submetidos às mesmas obrigações, então nós temos, por direito, a ter os mesmos benefícios, direitos, tratamento que esses trabalhadores têm. Então, nós não queremos ser tratados como colônia, não queremos ser tratados como trabalhadores de segunda categoria, nós queremos respeito, o trabalhador tem dignidade, nós vendemos a nossa força de trabalho, o nosso saber, nós não vendemos a nossa saúde, nós não vendemos a nossa consciência. Então, Santander, por favor, respeite o Brasil e respeite os brasileiros. Muito bem, nós estamos chegando ao final desse primeiro bloco e no segundo bloco nós vamos falar sobre o assédio moral na categoria bancária, a renovação do instrumento de combate ao assédio moral, que é um grande problema hoje também na categoria. Até o próximo bloco. Desde janeiro deste ano, os bancários contam com um novo site do sindicato. Entre as novidades está a criação de uma página exclusiva para vídeos, onde é possível visualizar todas as reportagens realizadas pela equipe da TVB, a TV dos bancários. Para acessar os vídeos é bastante simples. Basta clicar no ícone Vídeos, localizado no canto superior direito do site. Na tela, sempre aparecerá o vídeo em destaque. Clicando na aba Momento Bancário, você terá acesso ao arquivo dos programas, disponibilizados logo após a exibição. O Momento Bancário em Debate é um programa de web TV, transmitido ao vivo todas as quintas às 20 horas. Na parte inferior da página, você tem acesso aos principais vídeos em destaque. E nestas duas abas também podemos conferir os vídeos mais recentes e os mais vistos. Você também poderá compartilhar nas redes sociais os programas e reportagens da TVB, clicando nos ícones localizados no canto direito dos vídeos, por meio do Facebook, Twitter e pelo sharing, no qual é possível copiar o link do vídeo escolhido e disponibilizá-lo para outras pessoas. Na home do site, você também encontrará um vídeo em destaque. Basta clicar para assisti-lo e para acompanhar em tela cheia, basta clicar aqui. Assista, compartilhe, sugira, comente. Quem na categoria bancária não sabe o que é o assédio moral, já não ouviu falar de assédio moral, não é mesmo? Mas às vezes o pessoal confunde, né, o conceito de assédio moral, mas é um problema grande na categoria. Nossa categoria é uma das que tem um problema, tem uma gestão por resultado, essa gestão vai promovendo uma pressão muito grande e as pessoas vão se excedendo nessa pressão, que é muito mais por uma questão de como a gestão está organizada, né? E vai praticando o assédio individual. Então, você tem um problema geral da gestão e você tem um problema que acontece nos locais
por condutas individuais também. E aí a gente vai começar um pouco para entender bem o que é o assédio, como é que está esse problema na nossa categoria, esse instrumento de combate ao assédio moral que a gente acabou de renovar, esse acordo de prevenção de conflitos. Como é que você pode fazer para denunciar? Mas se eu denunciar, será que o banco vai descobrir que eu denunciei? Então, tudo isso a gente vai começar agora nesse bloco. E a gente tem aqui a doutora Maria Maeno, que é médica e pesquisadora da Fundacentro. É médica, trabalha com os bancários já há bastante tempo, né? Conhece muito bem a categoria bancária, os problemas de saúde da categoria bancária. Boa noite, doutora Maria. Obrigada pela presença. Obrigada pelo convite. E também nós estamos aqui com a Marta Soares, que é secretária de saúde aqui do sindicato e funcionária do Banco Itaú, né? Também conhece o trabalho bancário e está conhecendo agora os problemas de saúde da categoria bancária, acompanhando isso na secretaria. Boa noite, Marta. Obrigada pela presença. Boa noite, Juvândia, e boa noite a todos e todas que estão nos assistindo. Bom, a gente, como eu disse, a gente assinou o acordo, renovou a assinatura desse acordo. E nesse ano, né, nesse período que nós assinamos o acordo, que o acordo estava em vigência, a gente teve aí 860 denúncias, doutora Maria. O Banco do Brasil não era signatário desse acordo, né? Ele entrou esse ano, que é uma novidade. Nós tivemos alguns problemas no começo do acordo, do procedimento. Nós tivemos que ajustar o tempo todo com os bancos, chamar os bancos para negociar, porque, enfim, tivemos um conjunto de problemas na parte dos bancos de encaminhamento desse acordo e a gente foi tentando aprimorar. Aí dessas 860 denúncias, 602 foram resolvidas com ação sindical, aqui no sindicato mesmo. Não teve necessidade de mandar para o banco, porque conversando no local do trabalho, o sindicato resolveu o problema. Né? As demais, aí sim a gente teve que mandar para o banco. Né? Então a gente tem 224 que foram enviadas ao banco pelo instrumento de combate ao assédio moral. Porque também, assim, nós não somos obrigados a mandar todas as denúncias pelo instrumento. Se mandar pelo instrumento, tem que seguir aquele cronograma. O banco tem até 60 dias para responder, mas não são 60 dias necessariamente. Tem banco que está extrapolando o prazo, que é um problema. A gente fica cobrando, mas às vezes o assunto é muito complexo também. É difícil para você arrumar uma solução e a gente tem acompanhado muito isso, mas tem banco que tem descumprido esse prazo. Foi uma cobrança que nós fizemos lá na FENABAN, na mesa, que os bancos cumpram rigorosamente esse prazo. E 181 dessas 224 foram resolvidas, solucionadas, e tem aí 34 que foram recusadas, porque o que é recusada? A pessoa mandou, o sindicato foi investigar e falou, não conseguimos constatar. Porque um grande problema, a preocupação do sindicato é que o acordo seja levado a sério, por todo mundo, né? Nós não vamos levar uma denúncia falsa, entendeu? Às vezes a pessoa não gosta do outro, faz a denúncia e quer usar o sindicato e a gente não vai fazer isso. O instrumento não é para isso. Então a gente vai, se a gente também não conseguir constatar, o sindicato não encaminha, né? O sindicato vai, verifica, olha no local do trabalho, vai pedir mais elementos. Eu queria que a senhora falasse um pouco do que é o assédio, só para relembrar para o bancário o que é o assédio, né? Porque às vezes ele está passando por uma pressão, ele está sofrendo algum tipo de constrangimento, mas não é um assédio. Sim. Que ele também pode denunciar no programa, mas a gente só vai separar, né, o que é o assédio, o que é outro tipo de constrangimento. Sim, eu acho que é muito importante isso que o sindicato vem fazendo, inclusive para esclarecer todos os bancários e os trabalhadores de forma geral, né? O assédio moral, ele é considerado uma forma de violência psicológica. Então, o que é essa violência psicológica? É um atentado contra a dignidade, do ponto de vista psicológico das pessoas, porque como foi lembrado por vocês no bloco anterior, os bancos ou as empresas, elas compram a força de trabalho dos bancários, a capacidade, a criatividade, enfim, né, disposição para o trabalho, a adesão ao trabalho, mas não pode comprar a saúde e a dignidade. Então, acho que isso é fundamental. Então, é considerado uma conduta abusiva, são condutas abusivas que se repetem com determinadas pessoas, seja, em geral, pelas chefias, em geral, por pessoas de nível hierárquico superior. Claro, que são pessoas que têm uma certa ascendência
e tem condições de fazer isso. Mas pode acontecer horizontalmente também, pode acontecer entre colegas. Mas, em geral, o que nós observamos é que isso acontece das chefias para determinados funcionários. Então, é importante que as pessoas, primeiro, elas têm que ser valorizadas no ambiente de trabalho. Elas são pessoas que elas estão contratadas para fazer alguma coisa. Então, formas de assédio moral. Muitas vezes a pessoa passa a não receber nenhuma tarefa, ela passa a não existir naquele ambiente de trabalho. Então, muitas vezes, as chefias implicitamente dão a entender que aquela pessoa não é querida naquele ambiente ou aquela pessoa não faz falta nenhuma naquele ambiente. Então, os próprios colegas também começam a isolar, muitas vezes, até estimulados pela chefia, não estimulados formalmente, mas assim, de uma forma muito sutil, né? Então, as pessoas muitas vezes passam a não cumprimentar mais aquela pessoa. Então, são indícios de que está acontecendo um processo de assédio moral contra aquela pessoa. E esse ambiente, quer dizer, nós sempre falamos o seguinte, que esse ambiente só acontece porque existe uma organização de trabalho que propicia esse tipo de situação. Né? Vocês sempre falam das metas abusivas, né? Um grande motivo de assédio, né, hoje? Claro, um grande motivo, porque são as metas que têm que ser cumpridas de qualquer jeito. Então, as pessoas, elas acabam atropelando umas às outras e, muitas vezes, se esquecendo do velho princípio da solidariedade, que é fundamental para que o assédio não ocorra. Né? E essa questão que você está falando é uma violência psíquica, né? Sim. Agora, ela precisa ser uma coisa repetitiva, né? Repetida, né? Opa, enrolei aqui. Quer dizer, se você passa por um problema desse num dia, nunca mais, né? Não é considerado assédio moral, né? Pode ser. Enfim, claro, porque muitas vezes todos são outra humanos. conduta. Né? Todas as pessoas que trabalham são humanas. Então, uma vez ou outra, a pessoa está estressada, está com algum problema, então pode destratar a outra. Isso acontece em qualquer ambiente de trabalho, em qualquer lugar. Então, isso em si não pode ser considerado um assédio moral. Tem que ter uma conduta repetitiva que a gente perceba que é uma conduta habitual, torna-se habitual. Aí a gente pode considerar. Não é? Não que aquela atitude desrespeitosa deva ser perdoada ou simplesmente considerada normal. Não é normal também. Mas sempre existem aqueles momentos em que a pessoa pede desculpa para a outra e tudo fica bem, não é? Mas eu acho que quando se torna habitual, realmente os trabalhadores têm que estar atentos porque pode estar acontecendo assédio moral contra uma ou outra pessoa. Ou contra muitas vezes. Sim. Ô, Marta, bom, sou uma bancária, estou lá no meu local de trabalho, começo a sofrer assédio moral, ou vejo alguém sofrendo assédio moral, o que eu tenho que fazer? Como é que eu faço para denunciar ao sindicato? Então, agora com a renovação do aditivo, né, junto à FENABAN, junto aos bancos, né, aos principais bancos, o sindicato tem um canal direto, você entra no site, faz a denúncia, né, o seu nome é mantido em sigilo, né, você coloca todos os problemas, entra na página do sindicato e faz a denúncia formalmente. Certo. Aí o sindicato pega aquela denúncia, já manda direto para o banco? Não. Como é que vai funcionar? Não, muito pelo contrário. O que é dialogado aqui dentro do sindicato, que primeiro tem que se verificar se a denúncia procede. Como a doutora Maria Maiano falou, não é um dia que uma pessoa esteja estressada, né? Um maltrato que acontece num dia que aquilo é considerado assédio moral. É uma coisa repetitiva, né? A questão do constrangimento, né? Então, o sindicato tem que estar dentro dos locais de trabalho, conversando com os demais trabalhadores, para ver se procede. Às vezes acontece, a gente já teve casos de denúncia de assédio, que nós fomos apurar e todo mundo no local de trabalho gostava da pessoa que estava sendo denunciada. Correto. E aí se descobriu que não havia um problema de assédio. Nós fomos tentar investigar, porque às vezes é uma pessoa só que está passando por aquilo. E aí a gente acabou descobrindo que a pessoa que estava denunciando tinha saído já daquele local e tinha tido problemas pessoais e que não gostava, tinha tido algum tipo de desavença pessoal, mas não estava no local de trabalho já há algum tempo e tentou usar aquele instrumento para prejudicar aquela gestora, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso acontece, né? A gente tem uma categoria de 138 mil bancários, os bancos que estão envolvidos nesse instrumento, que assinaram o instrumento, são os grandes bancos, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil agora, o Itaú, Bradesco, Santander, HSBC, aí você tem o Safra, o Citi, o BIC,
todos esses bancos assinaram. Então, assim, um grande número de pessoas. E entre o ser humano, a gente encontra, inclusive, esse tipo de comportamento, né? Exatamente para... Nós não criamos um instrumento para punir as pessoas, criamos um instrumento para evitar que o problema acontecesse, para que os bancos cuidem do ambiente de trabalho, né? E para que o sindicato possa acompanhar, ter os dados, façam, né, uma gestão desses problemas acompanhando. A gente tem um banco de dados, sabe todos os casos, a resposta de todos eles. Depois que o problema é resolvido, nós continuamos acompanhando para ver se a pessoa realmente, né, mudou o comportamento, para ver se o ambiente de trabalho está saudável. Vocês Então, têm acompanhado, então? A gente tem acompanhado depois, inclusive. Ah, olha, isso é fundamental, não é? É. Porque muitas vezes acontece um problema desse tipo e muitas vezes parece que se resolveu e não se resolveu. Sim, nós temos um caso de reincidência aqui, sim, né? o sindicato acompanhar é fundamental para que Aí a isso gente fica realmente... acompanhando. Claro. Nós já tivemos casos assim, de demissões, bancários foram demitidos, fizeram a denúncia depois que foram demitidos, ou às vezes os colegas que estão dentro do local de trabalho fizeram a denúncia, e a gente foi apurar e a gente conseguiu já a reintegração de vários bancários, porque o banco constatou realmente que a pessoa demitiu porque é a pessoa que não estava conseguindo fazer a gestão, ela que estava com problema, precisava ser tratada, né? Precisava ser orientada, e acabou readmitindo essas pessoas. Então, nós tivemos casos assim, bem importantes, vitórias importantes nesse caso. A gente tem cobrado do banco que leve o acordo a sério. No geral, a gente tem tido um bom resultado. Onde nós tivemos problemas, suspendemos o acordo. No caso da Caixa, passamos um tempo, né, conversando da necessidade de mudar o procedimento interno em relação ao acordo. E ela fez uma mudança agora que nos parece que vai dar resultado. Então, assim, a gente está muito preocupado com isso e o que nos parece é que os bancos estão levando, no geral, o acordo a sério. Giovana, acho que isso que você colocou é fundamental, porque nós temos que nos lembrar também que os gestores são trabalhadores também. E são submetidos a pressões também, quer dizer, Sim, a pressão é para todas as pessoas são todos os muito níveis pressionadas hierárquicos. também, né? E não é fácil lidar realmente, porque você tem que atingir metas e tem que fazer com que as pessoas tenham adesão àquelas metas. Aí é muito difícil, porque são metas muito difíceis. O que eu tenho entrevistado de trabalhadores é que as metas mudam a cada dia, vão aumentando, quando atingidas vão sendo aumentadas. E é muito difícil se cumprir. Essa é uma das principais queixas, se não a principal. Eu acho que vocês acertaram na veia quando vocês colocaram isso na campanha nacional dos bancários, né? Então, tem uma coisa que a gente fala, né, Marta? Que o instrumento, ele não vai resolver o problema de pressão, das metas abusivas. Tanto que nós tínhamos uma cláusula que propunha o instrumento de combate ao assédio moral e tínhamos outra, cláusula não, reivindicações, né? Artigos lá que estavam na minuta de reivindicação, que reivindicavam o fim das metas abusivas. E aí tem um conjunto de propostas para o fim das metas abusivas para solucionar os problemas da pressão. E o problema dessa coisa é inatingível, né? Que isso vai desgastando emocionalmente o trabalhador. É uma coisa que a gente vê bastante, né? O trabalhador sofre um desgaste mental muito grande por causa dessa coisa de eu atingi hoje, mas amanhã começa tudo de novo. Exatamente. Eu estou pressionado, eu respondo hoje, amanhã eu estou pressionado do mesmo jeito e tenho que vender tudo de novo e tenho que... cada dia é um sofrimento, né? Virou um sofrimento, né? Exatamente. Esse trabalho. E a gente fala assim, que as metas são estabelecidas de cima para baixo. E embaixo, a pessoa que vai lá executar aquele serviço, ela não tem a menor autonomia, ela não pode dizer isso aqui é impossível, eu não consigo atingir. Ela não consegue, ela não tem o direito de questionar, ela não tem o direito de mostrar que é inatingível, que é inviável, né? Isso aí é uma coisa cruel, né, Marta? É verdade. Eu acho assim essencial os bancos reconhecerem. Eles reconhecerem o assédio moral da categoria bancária. Isso já foi um grande passo, é verdade. Isso é um grande passo, um grande avanço. Tem outras categorias que vêm conversar com o sindicato, né, dizendo de que forma que isso foi implementado. Então, isso é um trabalho, né, de anos, né, que a gente É verdade, no começo eles negavam. Não sei se vocês lembram, mas o banco negava que existia assédio. E o instrumento também, Giovana, é novo, né? 2010, nós estamos em 2012. E a cada dia que passa, as pessoas, né,
Nossa, a cada dia que passa, as pessoas se apropriarem desse instrumento, porque as relações dentro dos locais de trabalho, as relações, as condições de trabalho, elas precisam ser mais humanizadas. E esse instrumento vem para dizer que isso precisa ser melhorado, as relações de trabalho. Certo. Doutora Maria, a gente fala de assédio institucional, né? Também, assim, de assédio moral institucional, como a violência organizacional. É um pouco disso, né? Você não deixa caminho para as pessoas fazerem diferente, né? Com o trabalho coordenado dessa forma, você estimula que o assédio exista, eu diria. É um ambiente favorável, não é mesmo? Existe um ambiente favorável, porque existe uma competição, quer dizer, existe uma exigência de cumprimento de metas que são difíceis ou impossíveis, como você descreveu muito bem, né? Então, isso acontece sendo um caldo de cultura muito favorável para que as pessoas pratiquem o assédio moral para atingir, inclusive, as metas. E o que nós temos observado é que muitas empresas, os bancos também, eles conhecem isso, eles sabem que isso acontece. Eles sabem que acontece, mas fecham os olhos. Se ninguém chia, então está tudo bem. Quer dizer, aquilo começa a se tornar uma prática institucional, começa a virar normal. Começa a virar, então, aquilo é, como se diz, isso é normal dentro dos bancos. Quantos bancários falam, isso é normal dentro dos bancos? Não era há 30 anos atrás. É sofrível, né? É sofrível, mas quer dizer, isso é normal. É normal no sentido de que é habitual, de que acontece sempre, mas não de que seja aceitável. Exatamente. Porque o respeito entre colegas é fundamental para que o trabalho seja um trabalho gratificante, seja um trabalho saudável, não é? Isso então, sim é o que é o normal, o natural, claro, né? que deveria ser, pelo menos, né? Então, eu acho que quando a gente fala em violência institucional, quer dizer, uma violência organizacional, é que a própria organização, a própria corporação, ela pressupõe que isso aconteça e que isso acabe até estimulando de alguma forma, melhorando a performance das pessoas e que os mais fracos é que vão sucumbir. Então, isso é fundamental também deixar claro que não existe essa questão da fraqueza ou das pessoas. As pessoas todas têm peculiaridades. Nós todos somos diferentes aqui, não é? Cada um tem suas qualidades e seus defeitos, com certeza. Né? Assim, suas fraquezas, suas forças. E eu acho que isso tudo tem que ser muito respeitado. Essa diversidade entre os seres humanos tem que ser respeitada dentro do ambiente de trabalho. E isso não vem acontecendo. Então, eu acho que esta organização que pressupõe que todos devam ser submetidos a uma determinada pressão favorece bastante essas práticas bastante humilhantes, constrangedoras no ambiente de trabalho. Certo. Bom, nós estamos chegando aqui ao final do programa e estamos falando aqui nesse segundo bloco do assédio moral, da renovação do instrumento de combate ao assédio moral, de conflitos no ambiente de trabalho. Estamos aqui com a doutora Maria Maeno e com a Marta, Marta é secretária de saúde aqui do sindicato, e eu queria franquear a palavra para vocês, para fazer algum comentário final aí a respeito do tema ou do instrumento, né, da importância do instrumento. Bem, dizer que no site, quando você entra para fazer a denúncia, tem um esclarecimento do que é o assédio moral, que é importante as pessoas saberem, né? Saberem de que forma, se a denúncia que ele está fazendo está de acordo com o que está dizendo lá, o que é a prática do assédio moral. E dizer que também que é importante usar esse instrumento. Quando você diz da eficácia dele, dos retornos que a gente teve na categoria bancária, das reintegrações, né, por conta de assédio moral, demissões e reintegrações, então é um instrumento válido e que as pessoas, que os bancários, que a categoria precisa usar mais e conhecer mais. Com certeza. Doutora Maria? Eu gostaria de falar assim, muito se fala das doenças da esfera psíquica decorrentes do assédio moral, mas eu gostaria de lembrar que nem sempre só as doenças psíquicas é que se evidenciam. Então, muitas vezes a pessoa começa a ter outros sintomas, hipertensão arterial, muitas vezes palpitações, mal-estar gástrico, pessoas que começam a se sentir mal mesmo, assim, mal genericamente, ou então são pessoas que começam a beber, começam a querer fugir daquele cotidiano, não têm vontade mais de trabalhar. Então, todos esses são indicadores de que alguma coisa está errada. E acho que os bancários, assim como os demais trabalhadores, não podem tentar falar, olha, isso vai passar.
né, procurar o sindicato, procurar ajuda. Sair do isolamento, né? O sindicato fez uma campanha falando, exatamente. Assédio moral, saia do isolamento, denuncie. Exatamente, buscar, né, muitas vezes o sindicato, que eu saiba, nunca faz alguma coisa que não seja combinada com os bancários. Então, muitos trabalhadores devem ter medo, então, será que a empresa vai saber? Eu acho que é fundamental ter essa confiança, né, no sindicato, e saber que o que se coloca no sindicato, que fica entre... Isso é uma questão de proteção dos trabalhadores, né? Uma questão chamada daquele que é mais fraco, daquele que é hipossuficiente, tem uma relação, né, de inferioridade do ponto de vista das relações de trabalho, né? Então, eu acho que é fundamental que os bancários estejam atentos a esses sintomas, procurem ajuda dos médicos, dos psicólogos, não tenham vergonha disso e procurem o sindicato, fundamentalmente. Com certeza. E tem que ter solidariedade também. Os colegas de trabalho que vê alguém sofrendo isso, não pode isolar a pessoa, porque uma hora pode chegar em você. É uma questão de humanidade, de solidariedade. A gente tem que ajudar essas pessoas, entendeu? Também é algo importante, né, para a gente humanizar o trabalho, para que a gente pare de sofrer, e as consequências são emocionais e também físicas, né? A doutora Maria acabou de falar, para a saúde, para a família, porque a família, quando alguém está sofrendo, sei lá, o esposo, né? A esposa vai lá e sofre junto, os filhos, né? Claro. Porque a gente recebe e-mail de bancário falando assim, eu chego em casa sem vontade de brincar com meu filho. Imagina, chegar em casa nervosa, cansada, triste, chateada, e você não tem mais disposição para brincar com seu filho, que quer atenção, amor, carinho, né? Que é coisa normal, entendeu? Aí você não tem disposição, você não tem mais saúde física e emocional para fazer isso. Portanto, você tem que sair do isolamento, buscar ajuda, né? O sindicato está aqui à disposição. Esse instrumento não é só para denunciar o assédio moral, se tiver outro tipo de problema na agência. Então, as pessoas, por exemplo, denunciam quando tem reforma, que está tudo os fios encapados. A gente chega na agência, às vezes está um caos. A agência tem que estar fechada, ela está funcionando, né? O ar-condicionado está quebrado. Mas é claro que o principal objeto desse instrumento era combater o assédio moral e conhecer mais o problema na categoria para a gente tentar negociar uma solução preventiva, definitiva. Enfim, então nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa, mas no primeiro bloco nós falamos sobre as emissões no Santander. Eu acabei de receber mais uns e-mails aqui perguntando, eu vou finalizar respondendo essas questões. Prezada presidenta, fui desligada na segunda-feira, dia 3/12, sem justa causa, e minha homologação está agendada para amanhã. Com base na liminar concedida hoje pela nobre desembargadora, o que devo fazer? Comparecer na homologação ou retornar ao trabalho? Você tem que comparecer aqui no sindicato, na homologação. Traga a sua documentação. Aí uma outra pergunta assim, boa noite, uma colega me ligou dizendo que o sindicato está orientando que amanhã levemos a documentação até o sindicato. Exatamente. Se você é da base de São Paulo, Osasco e região do nosso sindicato, você foi demitido essa semana, sua homologação ou não foi agendada ainda, ou está agendada para amanhã, você tem que vir ao sindicato, trazer essa documentação. Mas eu não marcaram minha homologação ainda, não importa. Venha ao sindicato amanhã, traga a sua carta de demissão, traga a sua documentação, porque a desembargadora suspendeu a sua demissão. E na terça-feira nós teremos uma nova homologação. E o banco vai apresentar a listagem das pessoas que foram demitidas. E nós precisamos saber se o seu nome está na lista, porque se o seu nome estiver na lista, sua demissão será cancelada. Entendeu? E na próxima terça vai ter uma nova audiência para saber se a desembargadora vai manter a decisão que ela deu hoje, e nós esperamos que sim, e, portanto, você será reintegrado e aí terá que retornar ao trabalho depois. Nós precisamos que você ajude a divulgar. Conhece alguém que foi demitido no Santander? Informe isso ao bancário ou à bancária. Agora, tem uma pessoa me perguntando que ele também foi demitido, está no meio dessas demissões, mas ele fica em outro estado. Se disse a liminar se estende. Não, infelizmente, é uma decisão do tribunal aqui de São Paulo, que vale para a nossa base. Mas a CONTRAF, a nossa confederação, está estudando meios para estender também essa medida para o restante do país, né? Importante você dialogar com o seu sindicato, né? Procurar o sindicato, porque com certeza o sindicato está pensando em algum meio, né? De conseguir também a suspensão da sua demissão. É isso, então a gente agradece aqui sua audiência. Até a próxima semana com mais um Momento Bancário em Debate. Um grande abraço, né? Hoje está difícil o dia, estou me enrolando aqui com as palavras.
E a gente vai assistir aqui um curta, e esse curta é sobre o assédio moral. Você está comprometendo as metas de todo o departamento. Se vira. Ai, tem gente que é preguiçoso mesmo, né? E aí, você já cumpriu suas metas? Eu já cumpri, né? Mas tem gente que não cumpriu não, hein? Parece que você não quer subir na vida, né, cara? Ai, que dó. Todo dia a mesma coisa. Não é você um mau profissional. Também não é fraqueza sua. Você pode estar sofrendo assédio moral. Saia do isolamento. Denuncie. Vamos vencer juntos.